Vamos falar de inverno? Vamos falar do que eu tenho, que eu devo, o que é melhor eu fazer nessa estação para cuidar da minha saúde, para que o meu corpo fique melhor, para que eu não afete o meu metabolismo, para que tudo aconteça com maior equilíbrio e saúde possível. Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece ainda, eu sou Jéssica Yuli, farmacêutica especialista em Ayurveda, e venho aqui trazer soluções práticas para o seu dia a dia para colocar essa ciência milenar de medicina a favor do seu bem-estar, da sua harmonia, da sua saúde. Então, como parte aí de um programa de saúde natural, eu vim aqui falar para vocês sobre o que é melhor eu fazer no inverno para manter a minha saúde, a minha imunidade, para evitar eu ficar doente, o que vai dar bom, o que é legal de fazer essa época, né? E também o que é bom de evitar. A gente já sabe que inverno é uma estação que tem bastante tosse, muco, rinite, sinusites, conjuntivites, bombando por aí, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre esses comportamentos envolvendo essas doenças, vamos chamar assim, né? Esses transtornos, desequilíbrios, enfim. Bom, para começar, quando eu falo de saúde de forma natural, é sobre olhar para a natureza, ver o que está acontecendo lá fora, porque a gente é um micro, né? A gente é natureza. Então, tudo que acontece lá no macro, a gente consegue perceber na gente também, no nosso corpo aqui no micro. Então, quando a gente observa essas relações da natureza, a gente consegue trazer, né, aqui para mim, para dentro de mim, para minha saúde, para o meu corpo e para minha mente. Sim, também falaremos de mente nesse vídeo. Qual que é o grande benefício? Por que você deve ficar aqui até o final? Porque são várias coisas que a gente vai falar. A gente vai falar de corpo, vai falar de mente, vai falar de substâncias que podem ser úteis aí para você colocar mais na sua alimentação, atividades e também de características. E aí você pode expandir para atividades, para alimentos, enfim, para qualquer escolha que você fizer que é legal potencializar ou diminuir essa época, tá bom? Então, vamos lá. Inverno é uma estação que a gente observa a natureza se recolher, né? Tá mais introspectiva. É como se tudo ficasse um pouco mais lento, mais devagar, tudo desacelera e tem aí um pouco mais de passividade. Você consegue pensar em qual dosha que está envolvido, né? Ou melhor, quais são os elementos da natureza, pensando nos 5 elementos: terra, água, ar, éter e fogo? Qual que estaria mais presente, né? Nessa analogia, a gente entende que o dosha kapha, que é mais água e terra, mais pesado, tem essa característica de ser um pouco mais lento, prevalece nessa estação. É claro que não é do dia para noite. Um dia é outono, no outro é inverno no nosso calendário, e aí a gente diz que tudo mudou. Não, tudo isso é gradativo. E a gente está vindo do outono, entrando no inverno. Então a gente traz as características de Vata Dosha, que estava mais presente no outono, e vai migrando. Aos poucos eu vou diminuindo Vata, aumentando Kapha ao longo do inverno. Quando o inverno fica mais pesado, eu tenho mais Kapha Dosha aí. E a mesma coisa a gente vai transitando para a próxima estação do ano. Não é de uma hora para outra, é gradativo. E quando a gente fala de um país tão grande quanto o nosso Brasil, eu vou ter variação. Vão haver regiões onde o inverno é frio e úmido. Vai ter região que é mais seco, o frio é seco. E isso vai mudando de acordo com o nosso país. Então, o que eu vou falar aqui tem dessas duas coisas para você regular aí no seu dia a dia. Mas assim, gente, não é só a região que importa. Tem dia que vai estar mais seco, tem dia que vai estar mais úmido. Então a gente também vai se adaptando a tudo isso. O dia que tá mais úmido, ok. O dia que tá mais seco, a gente faz alguma coisa para lidar com isso. É essa linha de pensamento, tá? É sem radicalismo. Eu moro aqui é inverno seco, vai ser sempre seco. Não. Vai variar o dia a dia aí. Em geral,
no Sudeste, a região aqui de São Paulo é mais fria, né? Mas isso não vai acontecer no país todo. Onde eu tô, por exemplo, é o interior de São Paulo, mas é meio do mato. Então aqui tem uma umidade muito maior, é um lugar mais úmido. Então a gente precisa observar mesmo o que está acontecendo ao nosso redor. Não tem jeito. E aí, o nosso raciocínio é no intuito de compensar as características. Porque se o inverno traz umas características e eu potencializo, eu vou provocar um desequilíbrio. Então a ideia é a gente compensar, mas também viver o que o inverno tem para oferecer. Então a gente aproveita tudo aquilo que é tradicional, tudo aquilo que é sazonal e traz para nossa vida. E o que é mais tradicional essa época do ano do que São João, festa junina? Pois é, gente, tem alguns desses alimentos que fazem super bem pra gente no inverno, de acordo com a Ayurveda. Por exemplo, gengibre, canela, cravo, que tá em quase todas as comidas juninas, é bacana nessa época, tanto de trazer um aquecimento de dentro para fora, quanto de melhorar o nosso poder digestivo também, né, Agni? Então tem tudo a ver. Assim como a tendência, a gente tem um poder digestivo, né, um pouco melhor nessa época do ano e quer ingerir alimentos mais pesados também. Então tudo isso que a gente produz aí do milho nessa época do ano é interessante também. E é uma coisa local aqui. É super ok, claro, sem excessos, mas são esses alimentos um pouco mais pesados que vão ser bacanas pra gente, né? Então, procurar ingerir mais sopa, mais esses alimentos pastosos, mais quentes, mais mornos e sim mais pesados, usando aí, óbvio, gorduras de qualidade, gorduras saudáveis também, azeite, ghee, né? Evitar a gordura que não é tão bacana, como fritura em excesso, por exemplo. Um pouquinho tá tudo certo, nosso poder digestivo tá um pouco melhor. Mas a gente também cuida para não baixar essa capacidade digestiva e a gente continuar sendo capaz de digerir tudo aquilo que a gente come, né? Aproveitar os alimentos e tudo que eles têm para oferecer, né? Então, essa é uma época onde não é tão interessante comer muita salada, por exemplo, alimento frio, alimento seco, não é interessante, assim como as bebidas frias, geladas também não são interessantes. E aí, logo cedinho, assim, para acordar, o que a gente precisa? Muito bem, hidratar o nosso corpo. Não sei se foi isso que você pensou, mas é isso, hidratar o corpo. E água morna é muito benéfica essa época do ano. Tanto porque a gente sai da nossa cama quentinha e vai para a vida, então já dá uma aquecida internamente, quanto vai melhorar o meu poder digestivo, me preparar para um café da manhã melhor, melhorar a minha motilidade, o funcionamento dos intestinos, para ter aí a eliminação logo cedo, que é o ideal também. Então, água morna pela manhã é ótimo nessa estação do ano, até pra gente se aquecer aí também de dentro para fora e ter um pouco mais de disposição. Como eu comentei, o inverno traz essa passividade, esse negócio de desacelerar, de introspecção, de ficar mais quietinho. Mas é aí que a gente tem que compensar isso mantendo a atividade física, por exemplo. Em lugar interno, né, fechado, não é tão interessante fazer atividade em ambiente externo, porque a gente fica muito mais exposto ao frio, ao vento, enfim, às intempéries, ou até essa umidade fria, que também não é interessante. Então, fazer exercícios em lugar fechado é muito interessante. E fazer isso logo cedo, você já traz também esse aquecimento de dentro para fora que te motiva, te dá mais motivação mesmo para seguir as atividades, te tira dessa letargia que é natural, né? Da gente sentir no inverno ou no frio, da gente querer ficar paradinho assim. E se a gente se movimenta, a gente esquenta e facilita, dá continuidade até aí no dia todo. O inverno também traz pra gente esse estado um pouco mais depressivo, ainda falando sobre essa letargia, sobre essa falta de motivação, né? Então a gente vive um pouco disso, ao invés de ficar social, no sentido de sair, várias pessoas, etc., de viver isso sim um pouco mais introspectivo, mais em casa,
mas na companhia e na presença da nossa família, por exemplo, de pessoas que a gente gosta, né? Então, isso é interessante essa época do ano. Estar junto com outras pessoas, conversar, esse relacionamento um pouco mais íntimo, pessoal, né? Não tão coletivo, não tão assim aberto, né? Isso é muito interessante agora para o inverno também. E nos ajuda também a manter a alegria e a motivação. Então, é aproveitar também o que a estação tem para oferecer, né? Aproveitar isso de diferente que o inverno tem, mas se beneficiando daquilo que é positivo, né? Até pela menor incidência de sol, os dias um pouco mais nublados, mais pesados, eles trazem essa cara assim de, né, menor disposição, menor ânimo, vamos dizer assim. Então, trazer isso, né, para a nossa vida, através das nossas relações, é muito positivo no inverno, né? E as atividades físicas, existem aí estudos, até falei na aula de ontem, se você não assistiu, me manda uma mensagem. Comentei um pouquinho sobre isso, do papel que a atividade física tem para menor propensão a esse estado um pouco mais depressivo e letárgico. Então, manter o corpo aquecido e manter a atividade física é importantíssimo essa época do ano, tá? Mas claro, sem passar frio, sem tomar vento na cara, né? Sem pegar neblina gelada, sem ficar molhado por muito tempo, né? Porque às vezes a gente vai fazer caminhada, corrida, vai molhando o corpo, porque é aquela garoinha fininha. Quando a gente vai ver, a gente tá molhado e gelado. Isso me lembrou lavar o cabelo de manhã. Assim, né? Lavar o cabelo à noite é ruim porque você vai dormir com umidade na cabeça. De manhã também pode ser ruim você lavar e sair no vento, porque a gente perde muito calor pela área da cabeça. Então é muito interessante, se a gente for lavar o cabelo, não usar água tão quente na área da cabeça, nunca é positivo, falando de Ayurveda. E também evitar sair no frio assim, porque a gente vai perder muito calor. Então, secar o cabelo mesmo, lavar ele de manhã, mas secar antes de sair. E também usar touca, proteger as extremidades aqui, que é onde a gente perde muito calor. E esse frio que traz, né, de fora para dentro pode prejudicar o nosso corpo, né? Que a gente vai tentar compensar, usar a nossa energia para se aquecer, ao invés de usar para as funções naturais do nosso corpo. Não é interessante, não é legal. Então, proteger tanto muito cedinho quanto à noite, ou até durante o dia, se tiver muito vento, proteger essas áreas, proteger pescoço, cabeça, ouvidos, né? Orelhas, é importante, tá? Então, usar a touca é muito bacana. Que mais? Eu falei aqui do apetite forte, tem algumas coisas que a gente pode usar para melhorar o apetite e garantir que, mesmo ingerindo esses alimentos que são um pouco mais pesados, vai ser legal para o meu corpo. Então, alcaçuz é interessante para diminuição de muco nessa região, que pode acontecer, congestão, tosse, etc. Como eu falei lá no comecinho, né, no aspecto junino, mas chazinho de gengibre, canela, o leite morno com canela antes de dormir são ótimos para manter esse aquecimento corporal e também o poder digestivo, né? Se você até puder, quiser, sentir que a digestão não tá tão legal, tá comendo e demorando um tempão aí para fazer a digestão, conversando com a comida, experimenta 2 dedinhos de água com limão espremido e bebericando durante a refeição. Pode te ajudar também aí no poder digestivo. É bem interessante. A pimenta preta também é um condimento que vai ajudar aí a melhorar o poder digestivo, né? Deixa eu ver o que mais que é importante. Raízes, aumentar o consumo de raízes e eu diria até de leguminosas são alimentos super nutritivos, um pouco mais pesados também, que são interessantes nessa época do ano. Tanto vata dosha quanto kapha dosha pode ser interessante esse tipo de alimento, né? Para quem consome carne também, porque é um alimento bem nutridor e um pouco mais pesado, então essa época do ano, com moderação, claro, né? Mas é muito bem-vindo. O que não é legal? Um cochilinho, sabe? Aquele cochilinho depois do almoço. Nessa época do ano tem maior tendência a diminuir o seu metabolismo. Por essa condição natural que a gente tem de já aumentar a lentidão aqui do nosso corpo, né? Seguindo
esse movimento da natureza, se a gente entra nesse estado de tirar esse cochilo ou de maior introspecção, a gente potencializa tudo isso e pode afetar o nosso metabolismo, tá? Como é uma estação também que eu tenho, Vata Dosha e Kapha Dosha, redes sociais, ficar muito exposta, telas no geral, pode aumentar a Vata Dosha, aumentar a minha ansiedade, principalmente mental, né? E isso não é tão interessante. A gente ainda tem a tendência de ficar um pouco mais introspectivo. Então, se a gente ainda deixar a mente mais agitada, não é uma combinação tão interessante, não, gente. Então, moderar aí nas redes sociais, tá? Outro ponto importante que a gente não tem tendência de priorizar, ou até esquece um pouco essa época, é da hidratação do corpo. Então, manter o corpo sempre hidratado. Bebendo água mesmo. Por causa do Vata Dosha, tem muitas pessoas que têm até ressecamento na pele, nos lábios. E isso vem, claro, do clima, mas também de dentro, de não estar bebendo água o suficiente. E se água para você é uma coisa que não é tão legal, os chás, gente. Chá vai ajudar muito, como eu falei, alcaçuz, gengibre, canela. Então, vão ajudar aí a aquecer um pouco mais o corpo, né? E também tem as águas saborizadas que podem te ajudar. Então, colocar alguma erva ali que pode ser interessante para você ou que dê um gostinho melhor para você ingerir mais água e garantir que seu corpo vai estar hidratado. Principalmente assim que acordar pela manhã. É muito, muito importante manter a hidratação do corpo, tá? Sono. Essa época do ano, a gente tem a tendência de querer ficar um pouco mais na cama, né? Ótimo, é uma época para isso mesmo, mas sem excessos, sem entrar na letargia, né? Só descansar um pouco mais, dormir um pouco mais, é o que a natureza incentiva mesmo, porque as noites são mais longas e os dias mais curtos nessa estação, né? A gente acabou de passar pelo solstício, que foi a noite mais longa do ano. Agora as noites continuam compridas, mas elas vão lentamente diminuindo o seu tamanho até chegar no próximo equinócio, na próxima estação, onde dias e noites têm duração igual. Então a gente pode dormir um pouco mais nessa época, é recomendado sim, pelo Ayurveda, a gente aproveitar esse sono, mas não durante o dia, é um sono direto mesmo durante a noite, tá? Descansar um pouco mais, desacelerar um pouco mais, é bem-vindo, desde que a gente não deixe entrar na letargia, tá? E aí, falando um pouco mais até sobre isso, eu queria resumir aqui muitos dos pontos que a gente comentou que podem ser benéficos, mas resumir ele em 3 aspectos. Um que são os drávias, são as substâncias que podem me ajudar, né, para consolidar aí essa ideia do que é interessante ou não no inverno. Depois as atividades que são mais interessantes, tanto evitar quanto as que eu vou priorizar. E as qualidades, né? O que é interessante evitar e o que é interessante potencializar. Quando eu falo de qualidade, eu falo muito de guna, né? No Ayurveda. Não precisa se preocupar com essas palavras que eu vou explicar. Mas se vocês se interessarem, quiserem pesquisar, eu vou falando aqui para vocês conseguirem fazer isso também, né? Mas os gunas são qualidades. O que o dosha vata traz de qualidade? São 6 gunas principais, né? Mas eu vou trazer aqui, relacionando com o inverno, frio e secura, sutileza, movimento, né? Tudo isso tem a ver com ar e éter. Facilmente eu posso entrar num estado de agitação aí, principalmente mental. Quando eu falo de kapha, eu tenho frio, que é comum a ambos, e eu tenho uma coisa mais pesada, úmida, estável, de não querer sair assim de onde está parado e ir para o movimento. Tem essas características. Então, o que eu vou buscar compensar? Eu vou buscar o oposto dessas características. Então, para o frio, eu vou buscar me aquecer através dos alimentos mais mornos, evitando alimentos mais frios e gelados, como as saladas que eu comentei.
evitar alimento seco, porque Vata tem essa secura, né? Os alimentos mais pesados, mais nutridores, ok, desde que seja moderado, meu poder digestivo esteja bom. Usar as gorduras de qualidade são interessantes, né? Então eu vou tentando compensar essas qualidades. Movimento, atividade física é muito importante, mas eu vou buscar uma atividade moderada e em ambiente fechado, porque se eu me expor ao clima, eu vou potencializar esse frio dentro do meu corpo e não é tão interessante. Mas a atividade física moderada, ela me ajuda a aquecer de dentro para fora. Lembrando que quem tem a constituição corporal mais Vata, Dosha, tem mais chances de aumentar essas qualidades e características desse dosha e entrar num desequilíbrio causado por isso. E quem tem mais constituição, né, já tem em si mais Kapha, Dosha, tem mais chances de desequilibrar, de aumentar demais as qualidades, as características desse dosha. Então, o muco que a gente tem nas sinusites, rinites e etc., tem mais a ver com isso, né? E o que a gente faz para evitar? Os movimentos de abertura corporal, por exemplo, a abertura do peito, da garganta, que expandem essa região e facilitam o fluxo aqui, como por exemplo, saudação ao sol, é um asana, uma posição do yoga, chamar assim, que é muito benéfico eu fazer algumas vezes, por exemplo, durante a manhã, 21 vezes, de preferência virada para o sol, pode ser interessante. Ou atividades que expandem essa área, né? Além do gengibre que eu comentei, a lavagem nasal pode ser muito interessante. E uma coisa que eu gosto muito é a vaporização. Seja numa panela mesmo de água, ferver ali bastante eucalipto e deixar esse vapor se espalhar pela casa, pode ser interessante. Pode ser aqueles outros vaporizadores que a gente põe as gotinhas de óleo essencial, de eucalipto e melaleuca também, facilitar esse fluxo respiratório aqui, né? Então, tudo que eu promovo essa abertura e essa facilidade, eu vou reduzir a chance disso se acumular na forma de muco, que é o que Kapha traz. Outra coisa que é muito comum essa época do ano são as tosses. Então, o gengibre que eu falei aqui é ótimo para tosse, até para quando a voz falha. Então, chá de gengibre vai ser muito interessante para. Já falei em várias situações diferentes, né, gente? O quanto ele é benéfico. Um leite morno com canela antes de dormir, super nutridor e também aquece, mantém a gente quentinho. E sabe uma outra coisa que aquece pra caramba? Também de substância, é o óleo de gergelim. O óleo de gergelim, ele é mais indicado para Vata Dosha durante o ano. Mas no inverno, qualquer dosha pode usar óleo de gergelim. Ele é um óleo de natureza quente, então ele esquenta o corpo. A diferença vai ser o quanto, né, você vai usar, tanto de frequência quanto de quantidade. Pode usar no corpo inteiro, se é uma pessoa que já tem mais Vata Dosha. Como você percebe isso? Se a sua pele é mais seca, cabelo até mais seco, mas tem que estar com poder digestivo legal. Então você pode de manhã, um óleo morno, num ambiente controlado, mais quentinho também, passar esse óleo no corpo e depois ir tomar seu banho numa chuveirada que vai tirar o excesso desse óleo, tá? Se você for Vata Dosha. Pitta Dosha já tem uma oleosidade maior no corpo, pode até ter resistência para usar óleo. Então passa mais na planta do pé antes de dormir, por exemplo. Isso serve para todos os doshas, tá? Só tô dando formas de que fique mais interessante o uso. Ou nas regiões mais ressecadas do corpo, né? Nos orifícios, por exemplo, aqui nas narinas, nos lábios, nas orelhas. Pode passar em todos os orifícios do corpo, que vai ajudar a lubrificar também, que é por onde o ar entra e se esse ar estiver seco, vai ressecando essas regiões também. Tanto Kapha Dosha pode perceber também uma oleosidade e sentir o quanto de óleo é bacana, mas o óleo de gergelim é o óleo dos olhos, o rei dos olhos na Ayurveda. Nessa época do ano, pode ser utilizada para todos os doshas, ele vai trazer esse aquecimento aí para o corpo. Então aí falamos de algumas substâncias interessantes. Falando de atividades, então,
procurar um convívio social ali, manter as relações próximas, principalmente as relações íntimas, é interessante. Embora a gente não socialize tanto no coletivo, ou não esteja tão, né, com tanta vontade de fazer isso, é muito importante a gente cuidar das nossas relações. Então, essa é uma atividade interessante. Manter a atividade física moderada, também manter a hidratação e cuidar do sono. Uma restauração melhor aí durante a noite, um sono um pouquinho mais longo é muito bem-vindo. E qualidades eu comentei também no comecinho, né? Da frieza que a gente evita, então tudo mais morninho, usar a touca para proteger aqui a minha cabeça para manter o calor no corpo, a frieza. Evitar as redes sociais também ajuda, por causa dessa característica de aumentar vata, que já está muito presente essa estação do ano, não deixar a minha mente tão agitada, tão rajásica, né? E manter a hidratação no corpo. Eu acho que são esses os pontos principais, gente. Eu não sei se eu falei, se eu tô sendo repetitiva, mas aquele cochilinho depois do almoço, ou qualquer cochilinho durante o dia, não é interessante, tá? Porque pode reduzir o meu metabolismo. Então, essa época do ano não é legal fazer isso. Né? Em outros momentos, pra vata, dosha, sei lá, pode ajudar, mas essa época do ano não é tão legal, tá? Então, acho que esses eram os pontos principais que eu tinha para falar. Mas o óbvio, que é o mínimo que eu sempre falo aqui para cuidar da minha saúde, ter uma prática meditativa, cuidar da velocidade da minha respiração, observar como está a minha respiração. Se ela estiver mais curta, ela indica ali uma presença de estresse. Se ela estiver mais longa, é o ideal a gente deixar a respiração mais lenta. E prestar atenção no fluxo do nosso corpo, né? Opa! Até a hidratação, a gente pode olhar se tá legal ou não através da urina. Se a urina tá muito concentrada, aquela cor forte, ali amarelo forte, pô, eu tô ingerindo pouco líquido, então vamos aumentar, né? Não é só encher a cara de hidratante, de óleo, de manteiga de cacau que vai ajudar. Ajuda, mas você tem que hidratar por dentro também, né? Cuidar de dentro para fora. Então são várias atitudes que a gente vai tomando para manter o nosso corpo o menos afetado por isso que vem de fora. E, gente, na verdade, isso é a vida, isso é viver. Eu vou sempre. Não tem controle nenhum pro que está acontecendo aqui fora. Mas eu tenho como controlar ou fazer escolhas melhores para que dentro eu tenha, né, uma resistência, vamos dizer assim, independente do que aconteça ao meu redor. E aí, como última dica, e não do Ayurveda, mas como uma experiência aí na área farmacêutica e com substâncias que são interessantes aqui da nossa cultura e da nossa natureza local aqui brasileira, eu vou indicar também o uso de própolis. Extrato de própolis verde aquoso, pelo menos 11%. Tomar algumas gotinhas, umas 15 gotinhas, por exemplo, de manhã, vai ajudar preventivamente a modular a imunidade. A gente tem uma resposta melhor a vírus, bactérias que acontecem. Por exemplo, as conjuntivites vêm daí, né? Claro, lavar a mão é muito importante, né? Só usar álcool gel não vai resolver, mas também cuidar do nosso corpo para que, se a gente entrar em contato com essas causas externas, a nossa capacidade de resposta seja boa também, né? Nem sempre a gente vai conseguir evitar uma infecção ou um desconforto, mas aí a gente consegue lidar melhor com eles. Então, evitar coçar os olhos, essa lubrificação dos olhos, ela é mantida quando a gente pisca também. Se o ambiente está muito seco, fica difícil de qualquer jeito, até ambiente de ar-condicionado. Mas piscar bastante ou até lavar os olhos durante o dia, se for o caso, é interessante. Lavar as mãos primeiro, né? Porque isso acontece no inverno e vem acontecendo todo inverno, né? Uma coisa que a gente devia aprender uma vez e não fazer mais, mas todo inverno a gente tem incidência desses desconfortos, né? Desses desequilíbrios. Então fica aqui o meu recado para você se cuidar um pouco mais e manter essas coisas aí no seu radar. São coisas simples, que vão exigir um investimento de tempo ou de dinheiro baixíssimo para você. Então a sua saúde está na sua mão de uma forma muito fácil se você atua
Agora que tudo tá acontecendo, se você espera virar um desequilíbrio, aí, cara, aí fica tudo mais difícil. Aí você vai precisar de médico, vai precisar se restabelecer, vai precisar de um tempo, vai precisar se cuidar um pouco mais. E isso vai tirar você de situações importantes da sua vida que você queria viver, porque você ou não tá ali de fato, porque tá vivendo a dor, não tá 100% presente, tá com a cabeça longe, pensando no desconforto, ou de fato vai ter que se ausentar até fisicamente mesmo para se cuidar. Então, gente, não precisa disso. Se cuidem, dei uma série de dicas aí. Mas se ficou alguma dúvida, me manda uma mensagem, vamos conversar um pouco mais aí do que pode ser interessante para o seu caso específico, por exemplo. Vai me trazendo o que vocês sentiram falta também, para que mais e mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo. Então, se você achar que alguém pode achar interessante também, encaminha esse vídeo, deixa suas dúvidas ou até as suas dicas aqui nos comentários que outras pessoas vão ver, né? E aí todo mundo aproveita, certo? Então, sobre inverno, é isso. Se cuidem nesse inverno, mantenham aí a alegria, a motivação. Falei várias coisas aqui para te ajudar nisso, porque no fim, ter saúde é isso, é essa harmonia, tá bom? Um beijo enorme e até o próximo conteúdo. Tchau, tchau!